Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio, o 24º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Neste episódio, mais uma vez, contando com o apoio da Girando Sol, essa empresa gaúcha que a todos nós orgulha e que é líder em vários segmentos nos produtos de higiene e limpeza. No episódio de hoje, nós estamos recebendo um amigo de longa data, mora no Paraná, Curitiba, atleticano ferrenho, e que é um profissional multifacetado, que atuou durante muitos anos no varejo e depois agora está no outro lado. Ou seja, alguém que entende do riscado, do ramo, atua há muito tempo nas duas áreas, que é o nosso amigo Pedro Correia de Oliveira, que é hoje o CEO, proprietário e diretor da Porto a Porto, uma empresa importadora, exportadora, que atua em Curitiba e atende o Brasil todo. E vamos ouvi-lo com muita alegria, Pedro. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que bom. Aproveitando que o Pedro está em Porto Alegre, em função da inauguração do novo showroom da Porto a Porto, na rua Marcelo Gama, belíssimo espaço, um espaço de convivência, um espaço para que se conheça os produtos deles, que a gente também vai conhecer ao longo desse programa, né? Mas, Pedro, eu conheço o Pedro pelo menos há 40 anos, 30, 40 anos, 35, desde os tempos em que a gente viajava pela Abras, fazia aquelas visitas técnicas, reuniões, convenções do FMI em Chicago, etc. E o Pedro iniciou a sua trajetória na rede, uma rede que era fantástica também, muito reconhecida em todo o país, inclusive, que era a rede Mercadorama, da família Demeterco, Perfeito. No Paraná. Quando foi isso? Como é que foi esse início? Bem, o Mercadorama foi fundado pelo meu bisavô em 1914. Né? Em 1914 a empresa começou? 1914. E em 98, a globalização da economia quis que o Mercadorama mudasse de mão e passasse a fazer parte do Grupo Sonai. E, enfim, em 98 a gente funda a Porto a Porto. Sim, mas antes eu queria saber, tu trabalhou quanto tempo no Mercadorama? Eu trabalhei praticamente 15 anos no Mercadorama, trabalhei em loja, trabalhei na área comercial, administração. Varejo é o teu negócio? Olha, eu, graças a Deus, eu tive o privilégio e a honra de ter trabalhado no varejo, sabe? Eu acho que o varejo, ele dignifica as pessoas passam a ter uma convivência. Primeiro que você convive de forma democrática com todas as pessoas de todas as faixas sociais, das faixas etárias, né? O varejo é a coisa mais democrática que existe, porque o supermercado ele atende a todos os partidos políticos, o varejo atende a todos os níveis e classes sociais, a todos os clubes de futebol, a todas as religiões. Em suma, o varejo é democrático. Sim. Sim. E aí tu começou, o Mercadorama era um modelo de operação, né? Era um foi modelo. Precursor, né? Foi realmente, eu acho que... Chegou a ter quantas lojas, né? Chegou a ter 13 lojas. 13 lojas. E foi a terceira rede a iniciar o processo de automação do Brasil. Tivemos a primeira loja automatizada do sul do Brasil, isso em 89, a loja do Juvevê, na época que você, para começar com código de barra, apenas 20% dos produtos tinham código de barra. Sim. Os restantes eram etiquetados na própria loja, enfim, era uma maluquice. Sabe? O Roberto Demeterco, que foi durante muito tempo, sim. Ele foi um dos primeiros presidentes da IAN, né? Foi, da IAN, exatamente. Associação Brasileira de Automação Comercial, hoje GS1, né? Então, bom, eu tenho uma história interessante com o Pedro, que em 1995 houve um evento chamado FMI Ásia, que era aquele da Food Market Institute dos Estados Unidos, que promoveu uma exposição de produtos, um evento em Hong Kong. E lá fomos nós, né? Sempre atentos a tudo que acontece de novo, 95 em Hong Kong.
Chegando lá, a feira não era propriamente o que a gente imaginava que fosse. Era uma feira pequena para os padrões da Abras de antigamente, era uma feira talvez menor do que hoje, que a Agas, bem menor. Bem menor. E só de grandes players da indústria, né? Coca-Cola, Johnson & Johnson. Para o mercado asiático mesmo. Era uma forma de levar os Estados Unidos para o mercado asiático e não ao contrário. Nós achamos que nós íamos chegar lá e saber como é que comprava carne de cachorro, etc. Não, e até porque o FMI de Chicago, ele sempre foi um momento de inovação. Exatamente. Era formador de opinião, as palestras eram altamente técnicas, e quando se chega lá em Hong Kong naquela época, o que se tinha era um repeteco do que tinha acontecido em Chicago e uma promoção de produtos americanos para vender no Oriente. E aí a gente tinha 4, 5 dias para ficar lá. O Brasil convivia com o início do Plano Real, 1994, dólar 1 por 1, e a China abrindo os seus universos, seus horizontes para o mundo, né? E isso foi uma conjugação de fatores bombástica para nós. Passamos, em vez de nos focar na feira, passamos a visitar grandes traders, aqueles containers gigantescos, armazéns gigantescos, e o Pedro enlouqueceu. O Pedro assim, mas meu Deus, é tudo 1 por 1, é $1, R$1. E aí eu acho que nasceu ali a semente, o berço aí começou a importar, né? Como é que foi? Puxa, Fernando, sabe que eu fui 17 vezes para a China. Aquela vez foi a segunda vez. Aquela vez a gente acabou não indo para a China, né? Porque naquela época Hong Kong não era parte da China, sim, era uma colônia britânica, né? Mas Hong Kong era a porta de entrada do Oriente, era a maior central atacadista e de distribuição da China, né? E foi uma grata surpresa, porque Hong Kong tinha negócio na veia. E algumas redes de supermercado que estavam naquele grupo, como viram que a feira realmente não era um negócio para nós, começamos a procurar as tradings. Vocês não têm ideia do que era o hotel em Hong Kong naquela época. Eu acho que foi o melhor hotel, Hyatt, Hong Kong, o melhor que eu já parei na vida. E um hotel em Seul, você lembra que tinha um parque de diversões dentro do hotel? Enfim, mas foi... Era muito engraçado que a China, ainda, mesmo sendo Hong Kong ainda a China tinha os chineses lá, né? Então um dia nós fomos jantar num restaurante e nós chegamos no restaurante, ninguém do restaurante falava inglês, espanhol, coisa parecida. Aí os cardápios todos em chinês. E nós numa mesa redonda, a solução foi pedir, manda todo o cardápio. E aí veio aquele monte de pratinho e a gente ia experimentando o que era cada comida para ver se gostava ou não, né? E a China... Hoje é outra China, né? Hoje a China... É impressionante, eu fico impressionado. Se globalizou de uma foi maneira... a primeira vez em 90? Eu fui a primeira vez em 94. 94. Depois 95, depois teve um ano que eu fui 3 vezes. E aí, hoje tu percebe o que aconteceu na China como uma... Tu estava contando na chegada... Que era mais fácil determinados trechos fazer... De repente você pegava um trecho na China, ali a região do Cantão, né? Você fazia um trecho de 200 quilômetros, era mais fácil você ir de avião do que você ir via terrestre, porque as estradas eram péssimas na época. Né? Ah, é? Eram péssimas. A China tinha estradas assim que era terrível aquilo. Nós tínhamos um fornecedor de mala em Shenzhen, que era uma coisa assim, para chegar lá, não sei como é que tinha ISO 9000 aquela indústria. Eu acho que a pessoa do ISO desceu do helicóptero dentro da fábrica porque não tinha a mínima condição de ter uma certificação aquela empresa. Né? Ah, é? Mas foi muito bom, até porque a gente começou a abrir a cabeça porque acontecia no varejo no mundo, né? Não só o varejo americano. O Brasil, naquela época, ainda tinha muito mais tendência europeia do varejo do que americana, até porque o Carrefour acabou sendo um professor das empresas brasileiras, né? O Carrefour chegou no Brasil final dos anos 70, começo dos anos 80, mudando muitas regras e muitas técnicas, né? O Brasil, por exemplo, vamos dar um exemplo, porco. Tinha o porco Carrefour. O Carrefour importou matrizes de porco que tinham 1,5 dedo de gordura. O porco que se consumia naquela época no Brasil era uma coisa
Hoje é inacreditável que se consumia porco daquela maneira no Brasil. A parte de panificação, enfim, o Brasil conseguiu aprender muito com essas redes, meio que na base da porrada, né? Porque, querendo ou não, quem financiou a entrada e o crescimento das redes internacionais no Brasil foram as redes regionais, foram as empresas familiares, que muitas vezes compravam das multinacionais com prazos de pagamento inferiores aos contratos internacionais que as multinacionais fornecedoras tinham com o próprio Carrefour e depois com outras tantas empresas internacionais que se instalaram aqui, né? Uhum. Agora, eu acho que essa chegada das redes, muitas delas com benefícios cedidos pelos governos estaduais, federais, enfim, foi uma prova de fogo para as redes brasileiras. Tanto que a maioria delas hoje não está mais no Brasil ou está em decadência no Brasil, né? Sim, sim. O próprio Sonai foi fugaz, né? Nossa, o Sonai foi uma coisa assim. Comprou tudo que tinha direito aqui do Rio Grande do Sul. O Sonai comprou 6 redes brasileiras e redes que estavam em franca expansão e acabou. Foi uma decepção o Sonai, sabe? É impressionante. Impressionante. E olha, era uma rede fortíssima na Europa, em Portugal, né? Era muito forte. E nós achávamos que quando o Sonai vendeu, todo mundo achava que tá pior que o Sonai, e ninguém é. O que veio depois era pior ainda. Isso, outra que não dá para entender, não né? Dá para entender, não dá para entender. Como é que pode uma rede mundial... É verdade. Chegar e operar de uma forma tão equivocada, tão amadora. Tão amadora. Aqui nós tínhamos o Nacional, simplesmente foi para o brejo, a marca terminou e era uma marca forte, uma marca considerada pelos gaúchos, era a segunda marca mais... Né? Mas me conta uma coisa, Pedro. Mas o varejo deu uma guinada, né? A gente sente que hoje você tem aqueles ciclos, né? Tem o ciclo da globalização, tem o ciclo da regionalização. Nós estamos novamente com aquele ciclo das redes regionais crescerem, terem uma ampla preferência por parte do consumidor. O varejo ainda é uma rede que o consumidor gosta muito de ser bem atendido, de ter as marcas de sua preferência. E tem uma grande diferença entre a rede regional, a gente chama que tem lojas pensadas, né? Uhum. Loja pensante. E as redes internacionais, infelizmente, as lojas acabam sendo pensadas em sua sede e não tem esse pensamento regional. Então, muitas vezes, até as marcas regionais de preferência, você não se encontra na prateleira, enfim, é uma bagunça, né? Mas me volta um pouquinho nessa história de Hong Kong, aí da chegada, como é que foi o impacto daquele momento? Que tipo de produto tu identificou? Eram todos produtos? Aí começou a importar? Como é que foi isso? Veja, quando a gente começou na China, a gente começou com um bazar leve, né? Um produto de utilidade. Depois começamos a trazer lâmpada. Depois tinha uma linha de produtos de utilidades domésticas e enfeites de Natal. Chegamos a trazer no Natal 20 containers entre... lembra aquela época? Árvore, aquilo são coisas que não tinham aqui, né? Não tinha. E o que se tinha era de qualidade muito baixa. Tá? Sim. Você, na China, você consegue comprar produto muito bom e produto muito ruim. Depende do que você procura e de quanto você quer pagar. E aí foi aquele... começou a Porto. A Porto começou em 98, né? Após a venda no Mercadorama, nós montamos a Porto. Na época, com um produtor, um fornecedor que era fornecedor nosso de varejo. E a partir do momento que a gente saiu do varejo, nos perguntou, olha, era a Caves Messias de Portugal, produtor do vinho do Porto Messias, uma marca que está presente no Brasil desde 1944. Vocês não querem dar continuidade ao trabalho de vocês, mas como representantes e distribuidores? E estamos aí até hoje com o Messias junto com mais dezenas de produtores aí. Quantos anos faz a Porto, então? Porto tem 27 anos. 27 anos. 27 anos. E a importação de produtos começou focada nos vinhos, que era que foi o carro-chefe durante muitos anos, né?
Quando a gente começou a Porto, a gente tinha cabeça de varejista. Então a gente trabalhava com vinho, trabalhava com utilidades domésticas, trabalhava com oportunidades e gradativamente a gente começou a se especializar na parte enogastronômica. Yeah. Mas a gente na China trouxemos coisas do Arco da Velha. Pra você ter uma ideia... Porto a Porto chegou a vender, tipo, quinquilharia, entre aspas. Muito. É mesmo? Lâmpada, não é? Porque hoje quem olha Porto a Porto, o showroom é espetacular, né? Mas enogastronômico. É. Mas nós chegamos a vender pantufa, chaleira que apita. É mesmo? Mas antes da Porto a Porto, nós tivemos algumas experiências, por exemplo, patim, aquele rollers online. Patins era uma coisa... Chegou um belo dia em Hong Kong e estavam exportando para a Flórida. Eram centenas de contêineres de patins. Como é que funciona isso? Não, tem um filme que passa de umas meninas que andam de patim na Califórnia e na Flórida e virou uma moda esse negócio e estão vendendo horrores disso aí. Bem, cheguei, mas como é que funciona isso aí? Comprei 2 contêineres de patim. O negócio foi um sucesso, mas foi um sucesso, assim, que acabamos trazendo mais patins e nós vendemos no varejo e acabamos vendendo no atacado também. Depois tiveram outros casos. Isso é interessante essas histórias, porque o Pedro ia pessoalmente naqueles grandes armazéns e trades e tal, identificava qual produto, tinha que decidir se aquele produto poderia dar certo no Brasil, se tinha adequação. Não teve algum que deu completamente errado? Deu, muito. E sabe, isso é uma coisa interessante. Aí tu compra, eu quero 3 containers. Container não é coisa pequena, tem milhões de produtos. Mas o que acontece é o seguinte, você naquela época, a internet estava começando. A internet não tinha atualização que tem hoje, né? Uhum. Hoje, basicamente, você vai em feira naquilo que que é necessário você ter a presença de um contato presencial com o produto. Sim. Uma coisa que a gente sempre comenta, ainda bem que a internet não consegue você sentir o gosto nem o aroma do produto. Senão a gente não existiria mais, né? Não é? Você precisa ainda sentir o gosto da mercadoria, você precisa sentir o cheiro do vinho. Em suma, você precisa conhecer mercadoria. Porque, de um certo modo... Isso aí é uma pergunta que eu vou te fazer mais adiante, sobre a questão das lojas físicas, mas sabe que isso aí ainda fez com que as feiras se mantivessem. Sim. Principalmente no segmento de gastronomia e de enologia. Sim. As pessoas são obrigadas a conhecer a mercadoria para saber comparar e diferenciar o joio do trigo. Sim, sim. Porque naquela ocasião, na China, você tinha a Feira de Guangzhou, que ainda existe até hoje, acho que é uma das maiores feiras do mundo, mas a Feira de Guangzhou vendia de trator alfinete, passando por pêssego em calda, passando por o que você pensar tinha. Uhum. Agora, você tinha que saber como funcionava a coisa. Quando é que se deu essa explosão industrial da China, assim? Quando é que eles começaram a fabricar tudo? Começo dos anos 80. Começo dos anos 80. E foi uma... Foi. Impressionante. Agora, a China é uma coisa assim... Nossa, você chegava a ter produtor do que você pensar, sabe? Tinha uma época que a gente importava, vamos dar um exemplo, jogo de porcelana, serviço de porcelana, era absurdamente mais barato que no Brasil. Enfim, eu acho que o Brasil ainda demorou para criar regras de proteção da sua indústria nacional. Eu acho que hoje, até o mercado de importação, na Porto a Porto, a gente tem uma regra, não podemos importar aquilo que conflite com a vocação produtiva nacional. Nós não queremos trazer vinhos extremamente baratos, muito pelo contrário. Eu acho que o melhor amigo do vinho importado de qualidade é o vinho nacional de qualidade e vice-versa. Né? Você, quando vê a globalização da economia, o que gerou de benefícios para a economia nacional, vê o crescimento da qualidade do azeite de oliva brasileiro, por exemplo. Impressionante. É uma coisa... Nós recebemos aqui na semana passada o Gelser, o André Gelser, que é produtor da Estância das Oliveiras. É uma maravilha de produto. É uma maravilha de produto. Estão de parabéns pela qualidade que eles estão
estão fazendo, sabe? E olha, e aquilo, né? O Brasil tem um consumo per capita baixo de azeite de oliva, porque ainda é um produtor muito pequeno. À medida que os produtores aumentem a sua produção e que a gente crie lastro de volume, nós vamos ter um consumo per capita maior. O Pedro também tem uma ligação forte. A ideia de que se consome apenas 1% a produção nacional equivale a 1% do consumo, uma coisa Acho que assim. menos de 1%. Menos. Imagina, os caras estão fazendo 700 mil litros anos e é menos de 1% do consumo nacional. E o Pedro tem uma ligação, porque atuou junto à Associação Brasileira, é isso? A Oliva. A Oliva. A Oliva é a Associação Brasileira dos Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliva. Uhum. A Oliva foi criada final dos anos 90 com o intuito de garantir a permanência do azeite de qualidade nas gôndolas e nos restaurantes e brigar com o azeite adulterado. Sim. O mundo tem um problema de falsificação de azeite de oliva. Que nem charuto, que nem... que nem uísque, enfim. Só que no caso, no azeite de oliva, é uma coisa mais complexa, né? Porque o consumidor acha que está comprando um azeite de oliva barato e está comprando o óleo de soja mais caro do mundo, na verdade. Sim, sim. E durante muito tempo o consumidor consumia a aparência de azeite, mas estava ali embaixo, bem pequenininho, 70% de óleo de soja e 20%. Mas veja, esse aí que está o óleo composto, é um azeite lícito, um óleo lícito. Sim, porque tá avisando. ele está dizendo óleo composto de azeite de oliva e óleos de cereais. O duro é quando você invasa óleo de cereais e diz que é oliva. O duro é quando você usa um azeite de oliva de má qualidade e chama isso de extra virgem. Sim. Sim, sim. E o duro é quando o próprio restaurante, né? A gente vê agora o que está acontecendo com o caso do metanol. Poxa, você viu um camarada que tinha uma fabriqueta, ele vendia vodka, gin e uísque ao mesmo preço, de R$30 a garrafa. Não é possível que o bar, o restaurante, o supermercado que comprasse desse cidadão não soubesse que isso aí era adulterado. Sim. No azeite de oliva é a mesma coisa. Existem empresas que nós fazemos análise regularmente e já pegamos centenas de marcas. As empresas que são as falsificadoras são sempre as mesmas. Sempre as mesmas empresas. Hoje em dia tem uma indústria também de falsificação de cigarros. Eles falsificam tudo, né? De tudo. É impressionante. De tudo. Mas vamos voltar ali naquela história que tu disse das compras em Hong Kong naquela época, na China, né? Tu disse que o tal de patins deu certo, deu coisa que deu errado, tu lembra? Tem muita coisa que deu errado. Tem coisa, isso aí... Nossa, a gente... vou dar exemplo. Você, por exemplo, na própria linha natalina, a linha natalina você tem os ciclos, né? E como no varejo, você tem produto que tem um ciclo de vida muito longo e tem um produto que tem ciclos de vida muito curto. Né? Se a gente pegar aí marcas como Maizena, maionese Hellmann's, enfim, são produtos que já estão há séculos trabalhando e fornecendo. Agora, vamos dar um exemplo. Nossa Oderich aqui está com 130 anos. Quem se lembra da Barra Fix? Barra Fix era um produto que era tipo uma pomada, um tubo de pasta de dente, que você fazia a barra, passava o ferro de passar roupa e a barra estava feita. E propaganda na televisão, comprava 200 caixas, vendia, comprava 500 caixas, vendia, comprava 800 caixas, vendia. As últimas 800 caixas estão até aí. É mesmo? Não, isso é um modo de dizer, modo de dizer. Mas de repente o produto não avisa que está em queda. Ele cai porque não tem consumo. E o próprio consumidor vê que não serve para nada isso. Né? Sim, tem um teto de consumo. Todo mundo que precisava comprar já comprou. E acabou-se. E fica com o mico na mão, né? E algum produto que vocês inovaram, assim, que consolidou, que trouxeram pelas primeiras vezes, assim, e deu certo? Pessoal, vou falar de alguns, por exemplo, alimento, né? O macarrão instantâneo, no Brasil se tinha praticamente uma marca, que tinha mais de 90% no mercado. De repente, quando se descobriu, tanto na Coreia como na China posteriormente, produtores de massa instantânea, a primeira coisa foi arrumar uma marca que fosse desse leitura
no nosso país. Sim. O segundo era adaptar um tempero, porque os temperos deles eram temperos exóticos, extremamente apimentados. E depois, veja, vendeu muito macarrão instantâneo oriental no Brasil. Até que começaram a montar muita indústria, o que inviabilizou a importação. Outro exemplo bom foi o Cup Noodles. Cup Noodles no Brasil, outro exemplo. Vamos falar de pipoca para micro-ondas. Isso foi... Pipoca para micro-ondas revolucionou. Não tinha aqui? Não tinha no Brasil, não tinha. Mas ele se importava muito dos Estados Unidos até na época. E, poxa, eu me lembro da Newman, Paul Newman tinha uma marca. Tinha uma pipoca do Paul Newman, que era a mesma marca que o Paul Newman tinha num carro de Fórmula Indy nos Estados Unidos, enfim. Sim. Mas eram outras épocas, né? Hoje você faz assim, aparece centenas de empresas que querem te fornecer. Bom, aí em 98 surge a Porto a Porto. Mas só terminando o negócio da China, naquela época você ia garimpar em feira. Isso. A garimpagem em feira é uma coisa que acontecia muito. Você ia para aquela feira começo dos anos 90, raramente você encontrava outro brasileiro na feira. Vamos falar que passaram-se 10 anos, você topava com um brasileiro em cada esquina da China. Por quê? Porque foi uma avalanche de importadoras que foram montadas. Não só as importadoras, como próprias redes varejistas perderam o medo de trazer mercadoria da China. A China, existia um medo da China. Sim. Não, porque uma vez uma pessoa comprou um container disso, na hora que abriu o container tinha um monte de tijolo dentro. Existia um medo. Sim, eu fico imaginando, na época tinha que ter um pouquinho de coragem para comprar também, porque podia não chegar, né? Tinha. E no começo você contratava surveillance, né? Você contratava empresas que faziam essa conferência no porto, se você estava comprando, realmente era aquilo que... Conferia a nota exatamente. como sempre, né? Para não ter surpresas, né? Para não ser importação e Kinder Ovo. Quanto tempo demorava? Vinha de navio? Vinha de navio. Demorava 40, 60 dias. Só? Já não era tão... Não. E não vinha, era. e container. Vinha. E aí como é que era a logística? Aí que tá. As tradings, a grande vantagem das tradings é que numa trading você podia pegar... Tinha tradings enormes com muitos departamentos que você podia comprar lotes de mercadoria. Em vez de comprar containers, comprava pallet. Pallet com 70, 100 caixas. Né? Então viabilizava você não precisar importar grandes quantidades de volume, de mercadoria. E isso foi uma fase que criou um despertar. Eu me lembro de várias empresas brasileiras se encontravam dentro da mesma trading fazendo compra. Sim. E aí começou esse movimento todo porque o Brasil tinha pouco importado na época ainda, apesar de ter sido aberto lá atrás, era pouco. Era pouco. Né? Antes você tinha ainda a Casex do Banco do Brasil, que você tinha que ter uma liberação de importação. Então, muitas vezes você comprava essa licença de importação de outras empresas. Hoje não tem mais? Não, hoje não. Hoje compra quem? Hoje o comércio é livre. Como é que é a presença dos produtos importados no mercado brasileiro? Chega a ser significativa? A gente não percebe isso no dia a dia, a gente não para pensar nisso, mas é... Veja, vamos falar da nossa área. De cada segmento. Vamos falar de massa alimentícia, né? O Brasil é um dos grandes produtores de massa do mundo, né? O Brasil não é autossuficiente em trigo. Então, o Brasil importa trigo para complementar o seu consumo. Então, o Brasil nunca conseguiu ser competitivo com massa alimentícia na exportação. Por quê? Porque o Brasil importa a matéria-prima. O único segmento que o Brasil tem muito sucesso é biscoito. O Brasil é um grande produtor e exportador de biscoito. Mas massa alimentícia, o Brasil nunca teve uma potencialidade e competitividade no mercado. Então, o Brasil importando trigo, o Brasil acabou criando um mercado de massas. As massas produzidas no Brasil, elas são com grão mole, grão tenro. As massas importadas da Itália são, na sua grande principal, grão duro. O grão duro ele tem uma elasticidade e um pós-cozimento que deixa a massa al dente. E as massas italianas com ovos
são feitas com farinha 00 italiana e que dão uma elasticidade maior à massa. Claro que, com o passar do tempo, a indústria nacional cresceu muito. Hoje existem diversas empresas que importam grão duro, seja ele do Canadá, da Argentina ou da própria Itália, e produzem no Brasil. O segmento de massa do Brasil cresceu em qualidade muito. Sim, a gente tem percebido, né? Inclusive fábricas tradicionais que se faziam macarrão com ovos, aquela coisa, hoje estão fazendo grano duro, etc. Então, inclusive, estão melhorando. Estão equilibrando o preço, né? Tá beneficiando todo mundo, né? Hoje a massa de grão duro, ela representava, né, no segmento de sêmola 3% do mercado. Massa de grão duro importada, 3% do segmento. Então ainda é pouco, por quê? Porque é uma massa posicionada por um preço maior e por ter esse preço maior, ela acaba não tendo grande competitividade com a massa nacional. A massa nacional tem o seu lugar ao sol, né? Até pelo crescimento e melhoria de qualidade que tem se feito, né? Não só na massa seca, como na massa fresca também. Uhum. A massa fresca é uma tendência de mercado. Bem, os melhores supermercados são aqueles que possuem a venda de produtos perecíveis maior do que produtos secos, né? Uhum. Sempre diz, né? Você pegar produto seco do caminhão e colocar na área de venda, qualquer bobo faz. Agora, você transformar farinha virando pão, você saber fatiar um presunto bem feito, você saber transformar a carne em trabalhar de forma artesanal, é o X da questão, né? Eu estou impressionado. Bom, você já deu para vocês perceberem o quanto que o Pedro, o cara fala de China, o cara fala de varejo, o cara fala de... Isso que a gente nem começou a falar de vinho, ele fala de massa, até a massa é um negócio interessante porque a Porto hoje é uma grande operadora, se pode dizer, de comercialização de massas da marca Paganini, em todos os segmentos, uma linha. Mas a gente vai saber daqui a pouquinho. Eu tive, inclusive, em Minas Gerais, agora, quando nós recebemos a homenagem, eu e o Romano, lá da Associação Mineira dos Supermercados, e me chamou a atenção uma loja da rede Verde Mar, e é impressionante a evolução em termos de atendimento ao cliente. A loja, para ter uma ideia, falou em fatiar frios, os frios todos fatiadinhos, bonitinhos, uma grande gôndola, o queijo desenhando como se fosse uma rosa. O pão de queijo deles é maravilhoso. A padaria, a panificação. Tem pizzaria de todas as lojas. É assim, ó, espetáculo, Loja Verde Mar. Um abraço ao presidente da Associação Mineira dos Supermercados, o Alexandre, que é o diretor-geral da Verde Mar. Ao Clareia, meu registro, meu agradecimento pela homenagem que nos foi prestada, porque nós fomos, eu e o Romano, os criadores da primeira Convenção Mineira de Supermercados, lá em 1985. Aproveitando, eu queria reiterar a solicitação de que vocês curtam o episódio, dê o like, como se diz, se inscrevam no canal, a gente está aumentando organicamente o número de inscritos, é muito bacana para a gente. Compartilhem, comentem, que sempre isso é muito importante. E reiterar o agradecimento a Girando o Sol, nosso amigo Gilmar Borchardt, que mais uma vez patrocina este episódio. O tempo nos mostra que a felicidade está nas coisas simples, momentos compartilhados, sorrisos trocados e a companhia de quem amamos. E para que seus momentos sejam ainda melhores, inovamos constantemente, sempre com compromisso com a tecnologia, cuidado e segurança para facilitarmos o seu dia a dia. Investimos para trazer o futuro agora. Nossa responsabilidade vai além do presente, com ações que impactam positivamente o meio ambiente e as pessoas. Construindo um amanhã mais sustentável, oferecemos soluções ágeis e de qualidade, entregando um futuro cada vez mais próximo. Nesses momentos e em todos os outros, sinta o prazer em estar. Girando o Sol, cuidamos de cada cantinho. Vamos retomar então. Vamos falar de varejo. Vamos falar de varejo. Mas sabe essa mudança que deu o varejo? Às vezes as pessoas perguntam, olha como você vê a diferença de supermercado
supermercado de conveniência, de bairro, supermercado premium, loja física, hipermercado e atacarejo. Veja, eu acho que todos têm o seu lugar ao sol, né? E todos têm o seu ciclo de vida, né? Houve um crescimento muito grande do atacarejo. O atacarejo, ele por si só, ele chegou, eu acho que já está fazendo quase 30% do mercado varejista brasileiro. A minha opinião é que chegou no máximo, né? Pois é, isso é uma discussão que a gente tem tido aqui, né? O atacarejo, ele está virando hipermercado. Você pega as lojas novas, bem localizadas. Mas estão dizendo que o hipermercado terminou, que não sei o quê. Mas o atacarejo virou hipermercado. Ele já tem padaria, ele já tem fatiamento na loja, ele tem açougue, ele tem frutas, legumes e verduras. Ele está indo contra o conceito de atacarejo. Isso. A gente já percebe que o atacarejo tem que ser bonitinho, mas tem não era assim. Ar-condicionado. Tem, exatamente. Mas era volume, saco de trigo, saco de milho, sei lá o quê. Hoje não. Hoje o atacarejo virou um hipermercado. Então, não, porque tem um atacarejo premium. Olha, atacarejo premium, eu acho que o atacarejo chegou no seu ápice e agora a tendência é uma tendência de queda. O que dizem que o mercado vendia 1/3 de eletrodomésticos, aquela coisa toda, e que o atacarejo não faz. Então aí é uma diferenciação, né? Mas você sabe que o próprio eletrodoméstico, ele criou aquele conceito que os Estados Unidos já tinha de você ter a loja showroom, né? A pessoa acaba indo na loja, ver fisicamente a mercadoria e depois faz a compra na internet, vendo quem tem o menor preço. Mas no caso do atacarejo, eu acho que o atacarejo chegou no limite. Eu vejo muitas empresas brasileiras que não surfavam a onda do atacarejo, chega no final da onda, estão tentando montar loja agora. É um risco muito grande, até porque que essas redes, na sua grande maioria, elas têm quase que 95% das suas vendas no varejo tradicional e agora tentam surfar uma onda no final do atacarejo. Porém, o atacarejo ele tem que ser feito por equipe distinta, né? Você não pode ter uma equipe de varejo gerenciando atacarejo e vice-versa. Eu tenho ouvido nas conversas que a gente faz sobre o podcast que tradicionais redes de supermercados operam nas suas comunidades, com as suas lojas, operam bem, são reconhecidas pela comunidade, e quando resolvem migrar para o atacarejo, inclusive para outras cidades, perdem muito, sofrem porque perdem a identidade, que não é mais aquela empresa que naquela cidade era dona de mercado, vai para uma cidade vizinha, mas e muda a operação. Sabe, eu vejo que assim o atacarejo e o varejo é aquela coisa, diz, olha, não, é que nem você pensar, 100 metros e maratona, os dois são atletismo. Sim. Mas são atletas totalmente diferentes que correm um e correm outro. Treino diferente, preparação diferente. Um atacarejo é a mesma coisa, sabe? Eu acho que existem as empresas especialistas nisso que tendem a ter mais sucesso. Até porque a gestão é especializada naquilo. Sim. Eu não vou citar nomes, mas tem redes que tem 1, 2 atacarejos, tem centenas de lojas. O atacadão lá entrando com 400. Exatamente. O açaí. Não tem como competir. Não tem como competir. Mas o atacarejo, ele está se deixando de ser atacarejo raiz. Sim. E se tornando um atacarejo premium. Tem ar-condicionado. Sempre o mercado vai se adaptando, o varejo vai evoluindo. Tem empacotador, tem ar-condicionado, tem estacionamento coberto, enfim. Está tendo todos os serviços que um hipermercado de qualidade já tinha, porém com outro nome. Vamos voltar um pouco agora para Porto a Porto de novo. Aí a empresa nasce em 98, evolui e acaba assumindo uma vocação de importação de vinhos, né? E depois passa para produtos alimentícios. Né? Tu estava me contando ontem na inauguração do showroom que o início era predominantemente vinho, ou pelo menos em determinado período quando assumiu, isso que hoje os produtos alimentícios da marca Paganini já dominam, são pelo menos equivalentes. Fazem mais da metade da nossa venda. São alimentos,
cerca de 55% alimento e 45% são vinhos ainda. Quais alimentos? Basicamente, a linha italiana Paganini, derivados de tomate, massas, azeite de oliva, aceto balsâmico, vegetais em conserva, polenta, enfim. Vocês trabalham em quais estados do Brasil? Hoje a marca Paganini está presente em todos os estados. É? Todos os estados. Aí a Porto atua em todos os estados, não? Nós temos uma parceria com a importadora Casa Flora. Ah, sim. Então a gente divide o Brasil. E Paganini hoje tem uma marca muito reconhecida. Nós somos sempre um dos principais players de cada segmento, né? Vamos dar um exemplo. Massa tem um líder de mercado que é a Barilla, todo mundo sabe. Nós somos o segundo ou terceiro player. Sempre quando a gente pega ou números de Scantec ou números de importação, nós somos um dos 3 players. Aceto balsâmico, somos a primeira marca do mercado. Dá outro exemplo, enfim, a gente arroz arbóreo. Somos um dos 3 principais players no mercado. A gente está sempre muito bem ranqueado. E o volume de importação, ele tem se mantido estável, tem subido, tem caído? Como é que funciona? Eu acho que o volume de importação está estável. Hoje, as próprias redes de supermercados são grandes importadoras e as importadoras especializadas também. As principais marcas do mercado, não no Brasil, no mercado mundial, elas necessitam ter uma distribuição horizontal. Tá? Você, quando fala de distribuição horizontal, principalmente você tem que ter o mercado de on-trade e o mercado de off-trade. O mercado de on-trade, de consumo imediato, restaurantes, bares, hotéis, é muito importante, catering também, é muito importante porque é a formação de opinião da marca. E o mercado de off-trade é o mercado que vende volume, propriamente dita, onde entra o supermercado, né? E a questão dos vinhos, qual é a forma que vocês selecionam a linha de vinhos? Fala um pouquinho sobre essa experiência, inclusive com essa relação com o vinho gaúcho, vinho nacional, etc. Como é que... Veja, no caso do vinho, como todos os produtos, existem ciclos, né? Teve um ciclo que o produtor e o consumidor procurava muito mais vinho amadeirado. Sim. Então você teve uma fase que a madeira era sinônimo de qualidade. Sim. De repente, teve uma outra fase que o consumidor achava que quanto maior a graduação alcoólica, melhor o vinho. Depois teve uma outra fase que o consumidor achava que o vinho do Chile era o melhor vinho do mundo. Depois teve, enfim, as fases que existem, né? Mas a verdade é uma só. O consumidor, não só de vinho, como de tantas mercadorias, ele gosta de novidade, né? Ele gosta de novidade, ele é fiel à marca, é fiel à marca. Não é fiel, a maior fidelidade à marca que existe é do cigarro. Sim. Que a pessoa tem uma marca de cigarro e ela vai praticamente a vida inteira fumando a mesma marca. No caso do vinho, não. Ele tem as marcas preferências, até porque são marcas para... É verdade, isso que tu colocou, né? No caso do cigarro, embora tenha... as pessoas não ficam passeando pelo universo de fumos para tentar um dia tomar isso. No vinho, tu tem essa vontade. Vou tomar hoje um Tanada. O fumante, quando ele chega para comprar, ele já pede fica bravo marca. Se não tiver. Às vezes ele tu tá pede do lado do cara no caixa, não tem, como que não tem? Eu vou embora. Exatamente. No caso do vinho, o que acontece? Ele tem as marcas preferidas, mas ele gosta de namorar passear pelo universo. Exatamente, né? Namorar a gôndola. Estou vivo, vou aproveitar o que existe, né? Isso aí. O varejo é muito curta para tomar vinho ruim. Né? O varejo tem 2 tipos de varejo. Tem o varejo prazeroso e o varejo deveroso. O varejo deveroso é aquilo: água sanitária, açúcar, café, trigo, né? Ninguém sente prazer comprando uma água sanitária. Sim. Já você tem a parte prazerosa do supermercado, qual é? Em primeiro lugar, a adega de vinho. O consumidor navega,
ele vai namorando as marcas, né? O açougue, existe o açougue deveroso e o açougue prazeroso. Ninguém sente prazer em comprar carne moída. Sim. Já quando você vai comprar a carne do churrasco de domingo, Uhum. o camarada gosta de escolher. É ou não é? Sim. Azeite de oliva. A melhoria do consumo e a melhoria da oferta de azeite de qualidade no Brasil fez com que hoje as famílias tenham aquele azeite do dia a dia e o azeite especial do final de semana ou para ocasiões especiais, né? Tu usa, inclusive, tem uma mística que não pode cozinhar com azeite de oliva, né? Isso não... não queima o azeite de oliva. O azeite de oliva tem um ponto de fusão maior que qualquer óleo de cereais. O azeite de oliva ele aguenta mais temperatura que a soja, que o girassol. Agora, como todo óleo, ele queima. Não adianta se colocar 200 graus centígrados que ele vai queimar. Sim. A fritura de imersão, você fritar com azeite de oliva, muitas vezes fica com um sabor extremamente acentuado. Sim. Eu, por exemplo, eu acho que quando você vai fazer fritura de imersão, você deve fazer um blended. Sim. Uma assemblagem. Sim. De você colocar um óleo de cereal de tua preferência e temperar com azeite de oliva. Para quê? Para dar um pouquinho daquele... Também tá voltando, dentro dessa linha que tu disse que as coisas são cíclicas, tá voltando a banha de porco, né? Nossa, a banha de porco é uma maravilha. E durante muitos anos ela foi execrada, condenada, inimiga combatida. Vai te entupir as veias. Vai morrer, vai entupir tudo. Manteiga, meu Deus, isso é um crime pra saúde. A margarina era o top, agora... Pô, nem passa perto da margarina. Ovo, não podia comer ovo. Todos esses ciclos, né? Mas no caso do varejo, propriamente dito, eu acho que o varejo, ele na verdade é o confessionário do consumidor, né? Aonde chega... Não, tu colocou bem, né? A compra prazerosa, isso exige em lojas cada vez mais de qualidade, tá? Bem decoradas, com bem expostos os produtos. Né? Sabe que as próprias marcas, elas exigem isso, né? Putz, e aí isso valoriza a presença da loja física, né? Mesmo no caso de vocês que são uma importadora, o pessoal poderia comprar só online, etc. e tal. Tem um showroom para que as pessoas conheçam, vejam, toquem, né? E existe uma coisa muito interessante que é o mercado do especialista e o mercado do varejista, né? Cada vez que o varejo não faz bem o seu trabalho, ele deixa espaço pro especialista. Pet shop, por exemplo. Muitas redes de supermercado trabalham bem o setor de pet shop, outras trabalham muito mal. Quando você trabalha mal, você dá espaço para você criar pet shops, porque o especialista ele tem algo a mais, né? Açougue. Os açougues artesanais, eles têm o seu público-alvo porque muitas vezes o mercado não oferece essa mercadoria com algo mais. E assim vai, diversas categorias. Perfumaria. Sim. Puta, perfumaria, quando você vê tintura de cabelo, puta, esses dias eu vi que tem 168 tipos de cabelo loiro. Não é? Famosos SKUs, né? Então não adianta você montar uma loja e ter três tipos de loiro. Loiríssimo, loiro e o quase branco, né? Não adianta. Ou você tem a categoria muito bem feita, ou é melhor você não trabalhar com ela. O leigo muitas vezes não percebe, mas todo esse processo foi de uma construção ao longo de anos, né? Em que tu vende massa e do lado da massa tu tá o queijo ralado. Tu vende um churrasco, ou carne, do lado tá uma tábua, tá uma faca. Isso é construído ao longo do tempo. O cara lembra que, puta, eu preciso comprar uma tábua. Não, e a compra por impulso, É dentro dessa ideia de categoria, né? Então o cara vai fazer o shampoo, aí ele tem que fazer tintura de cabelo, aí não sei o quê, aí lembra da escova, aí lembra da... Né? E o consumidor fica ali dentro da ideia de compra por impulso. Né? Mas veja, eu acho que essa definição do varejo, esse gerenciamento de categorias, é uma coisa que ficou muito clara a especialização de cada empresa. Tá? Eu acho que tem varejistas que têm um setor de hortifruti maravilhoso, tem outros varejistas que têm padarias maravilhosas e outros varejistas acabam sendo generalistas, né? E tu acha que isso é vocação
Ou é treino, aprendizado, treinamento, ideia de implantar uma coisa diferente? Eu acho que é característica de cada empresa, viu? As empresas de dono, elas geralmente têm a cara do dono. As empresas sociedade anônima ou as empresas que são de bolsa, elas possuem dentro do seu cronograma, seu organograma, ela possui aquilo que é categoria destino, tá? E às vezes você tem uma loja com uma aptidão que outra não tem. E essa questão dessas pequenas lojas de conveniência que estão se implantando, às vezes automatizadas, 100 pessoas, isso é uma tendência também, não? Eu acho. Eu me lembro antigamente, quando eu era menino, eu me lembro do meu pai fazendo compra, você comprava arroz de 5 quilos, açúcar de 5 quilos, farinha de trigo de 5 quilos. Gente, hoje em dia ninguém usa mais isso. Sim. Não usa mais. Sim. Primeiro, as famílias diminuíram. Até o André, do azeite de oliva, disse o seguinte, olha, calcula quanto tu vai consumir ao longo do mês, se é 250 ml, se é meio litro e tal, porque senão oxida, estraga, só compra o necessário, né? O azeite não envelhece. Quanta farinha eu botei fora, porque fica acumulando dentro daquelas latas, aí quando tu vai ver, tá toda já... Mas sabe que isso aí é muito também da cultura da inflação, né? Sim. Nós tínhamos uma cultura inflacionária que a pessoa recebia o dinheiro, vamos fazer o rancho. Senão a inflação corrói. Exatamente. Teve a cultura pós-guerra, que é a cultura da escassez. Sim. E a cultura da inflação, que é se defender da inflação. Sim. Toda casa tinha a dispensa lotada de produto, é uma caixa de leite. Isso de alguma forma também depõe contra essa proliferação de atacarejos, né? Quer dizer, tipo... O atacarejo nasceu como atacado, teoricamente. Sim. Vai lá e compra 50, nunca... O macro era basicamente CNPJ, não atendia CPF. Eu nunca esqueci isso, faz uns 30 anos, eu fui na casa de um amigo meu, uma das coisas que ele me mostrou com orgulho vamos lá na minha, como é que chama? Dispensa. Ele abriu um quarto desse tamanho, tinha 8.000 latinhas de ervilha, 15 de milho, 400 latinhas de azeite de oliva, 300 de azeitona, e nós, meu Deus, o que é isso? Não, isso aqui é minha... Ele mostrava aquilo com orgulho, cara. Vai começar a Quarta Guerra Mundial. Quando é que vai ver? Até está se trabalhando agora na questão do vencimento dos produtos. Exatamente. Né? Melhor consumir até tal em vez do dia tal, né? E tem uma coisa também, o mundo é de pré-misturas. Ninguém compra mais 5 quilos de farinha de trigo, até porque a maioria das pessoas não fazem mais pão em casa. Sim. A mulher invadiu o mercado de trabalho. Sim. Não existe mais amélias em casa. Sim. Claro que tem mulheres que têm a vocação e são excelentes donas de casa. Porém, elas não fazem mais pão no dia a dia. Uhum. Sabe, é a mesma coisa. Hoje você tem misturas prontas de bolo, misturas prontas de pão. Existe o bacalhau. Vamos dar um exemplo do bacalhau. Eu me lembro que o mercado de bacalhau era de pessoas de idade e ele estava em queda no mundo inteiro. Por quê? Porque tinha um problema de logística. Você comprava aquele peixe seco, demorava de 3 a 4 dias para dessalgar. Sim. Corta ali, tira da água, põe na água, tira da água, põe na água, tira da água, tá salgado, põe na água, tira da água. O bacalhau dessalgado congelado, ele acabou fazendo que, primeiro, o restaurante não especialista em bacalhau pudesse ofertar o bacalhau. E segundo, que um casal de jovens pudesse decidir na hora do almoço o que ia comer de noite. Porque o bacalhau estava pronto, dessalgado. A gente nem sabia como fazer, bota na água dentro da geladeira, fora da geladeira, quanto tempo fica na água, quanto tempo tira da água. Agora não, eu fui nessa Verde de Mar, lá tinha uma ilha gigantesca, os bacalhós desse tamanho. Tudo pronto. Lindo. É isso. E você veja como é que é o negócio do bacalhau, né? Mas o bacalhau, quando você dessalga, é melhor que o bacalhau congelado? Pode até ser. Tem uma comparação muito bacana que é o palmito. O melhor palmito que existe é o palmito Jussara. É uma árvore natural da Serra do Mar, porém o palmito Jussara está em extinção. O palmito que mais se come no Brasil é o palmito pupunha. Uhum. É a mesma coisa o bacalhau. O bacalhau congelado, ele é o palmito pupunha do bacalhau. O palmito Jussara é o bacalhau que você dessalga em casa.
Sim. Eu me lembro da minha avó colocando um balde de água. Tinha que cortar o bacalhau com serrote, que vinha o peixe inteiro, cortava no serrote. Depois você tinha que tirar osso, tirar espinha, tirar rabo, tirar nadadeira. Isso faz com que o jovem fuja do bacalhau. As pessoas até gostam de consumir bacalhau, mas na hora que você vê essa trabalheira, a dona de casa escapa. Agora estão comprando pronto. Comprou bacalhau congelado. Ele está pronto. Veja o que é hoje uma área de venda congelada de hoje comparada com 20 anos atrás. Sim. Isso é outra evolução gigantesca. Eu me lembro que nos anos 80, o que se vendia de frutas em compota, pêssego em calda, abacaxi em calda, existia aqueles coquetéis de fruta, salada de fruta importada. Sim. Aquilo vendia. Os pêssegos, vendia de pêssego. Por quê? Porque uma refeição tinha uma sobremesa. Hoje você vai na área de venda de congelados, o que tem de sobremesa congelada, sim, e o que tem de fruta hoje em dia, que se planta o ano inteiro, à base de estufa, a sazonalidade das frutas praticamente acabou. Hoje você tem tudo o ano inteiro. Sim. E o consumidor cada vez... E o advento dos freezers verticais também deram visibilidade para o produto, né? E mais limpeza para a loja, e foi uma revolução, né? Ainda voltando à questão do vinho, a gente está se encaminhando para o final, mas quais são os players mais significativos hoje no mundo? Continua sendo o vinho italiano, francês, tem o sul-africano, tem o australiano. Quem é que está trazendo vinho para o Brasil? Veja, o Brasil tem português, né? Vocês têm uma linha grande portuguesa temos. O Brasil, 2/3 do vinho consumido, do vinho importado consumido no Brasil é de origem sul-americana. Ele é argentino, chileno e uruguaio. Sim. 2/3. 1/3 é Velho Mundo e outro Novo Mundo. Né? Então, dentro desse ponto, a gente vê que realmente o vinho do Novo Mundo é um vinho mais fácil de beber, ele é um vinho mais frutado, mais redondo, mais pronto para beber. O vinho do Velho Mundo, das regiões demarcadas, ainda é o vinho que faz com que, depois de um certo ponto, na escada da enologia, a pessoa consiga melhorar seu hábito de consumo, né? Não dizendo que o vinho do Velho Mundo é melhor que o Novo Mundo, muito pelo contrário. Eles se complementam. Hoje, a nível de preço, eu acho que se equivalem também, né? Você tem vinhos chilenos caríssimos, assim como você tem vinhos brasileiros caríssimos, né? Eu volto a dizer, eu acho que o vinho importado de qualidade é o melhor amigo do vinho nacional de qualidade e vice-versa. Mas o que a gente sente é que ainda o consumidor brasileiro, ele consome o vinho chileno e o vinho argentino, não por preço, é por preferência mesmo. O consumidor brasileiro gosta de um vinho mais adocicado, um vinho mais arredondado, menos adstringente, vinhos mais fáceis de beber, até porque o nosso consumo per capita do Brasil é muito pequeno, diferente do Rio Grande, que tem um consumo per capita muito maior que o resto do país. Na inauguração, a Camila comentou que vocês estavam fazendo algum movimento também com o vinho gaúcho, alguma coisa? Sim. Qual é o... Nós começamos com uma produtora que faz um espumante chamado Viva la Vida. É um espumante que a gente começou a distribuição agora, começo do ano. E agora a gente está começando... A Cris, né? A Ana Cristina. E agora estamos começando também com um produtor de vinhos tranquilos, que tem um vinho chamado Basco Louco. É um trabalho muito bacana, um produtor muito bacana, um projeto muito consistente. E olha, estamos abertos para novas origens, para outras regiões, enfim. A gente está sempre aí fazendo parte do mercado gaúcho, seja de vinho, seja de alimentos. Já faz tempo que estão aqui, né? Já. E a Porto a Porto é um detalhe que é importante a gente consignar, foi durissimamente atingida pelas enchentes do ano passado. A sede, o showroom até então era no DC Navegantes e perderam 39 mil garrafas de vinho. 39 mil garrafas de vinhos, obviamente que elas foram depois recolocadas, mas sem rótulos, sem etc. E ficaram muito tempo parados, né? Fechados, né? Ficamos,
Ficamos. E agora recuperando, voltando, inaugurou essa semana o novo showroom, belíssimo. É uma empresa que se dedica a importar produtos de qualidade, avança muito na marca Paganini, vinhos como Norton, né? Outros. Norton, Santa Carolina, enfim, são centenas Esse de marcas. português que tu mencionou no início. Português, né? nós temos o Marquês de Borba, que é muito bom, o Messias, que é muito bom, né? a Carmin, com as marcas Monserrat, Reguengos. Enfim, tem uma Reguengos. linha Marquês de Tomares da Espanha, que é uma linha muito forte também, que está presente há décadas já no mercado E tem brasileiro. alguma, assim, antes de finalizar, tem alguma coisa surgindo nova nesse mercado, assim, algum tipo de produto, alguma coisa nova, não? Eu acho que uma tendência hoje principalmente o produto natural, né? Cada vez mais o consumidor tem um aspecto de salubridade muito importante. Existe uma queda de volume de álcool nos produtos, seja na cerveja, seja no vinho. Há um crescimento do mercado de vinhos leves, vinhos que têm uma graduação alcoólica bem reduzida. E eu acho que isso é principalmente essa nova geração, né? Uma geração de jovens que tem uma procura por salubridade muito grande. Bom, como eu sempre digo, né, o papo que é bom passa muito rápido. Nós estamos chegando ao nosso final de mais esse episódio, 24º episódio, renovando o nosso agradecimento ao apoio da Girando o Sol, pedindo que vocês deem um like, compartilhem, curtam, e oferecer ao Pedro Correia de Oliveira, da Porto a Porto, de Curitiba, a sede nacional, mas também agora não, há muito tempo aqui em Porto Alegre, suas palavras finais. Queria agradecer, Fernando, a oportunidade de estar aqui com você, com esse bate-papo, e agradecer a toda a comunidade aí que tem prestigiado a gente. E eu tenho certeza que essa reinauguração do nosso showroom ontem é um marco para nós. A Porto jamais deixou de acreditar que o Rio Grande do Sul vai virar a página dessa enchente, que realmente nos prejudicou muito, prejudicou o estado como um todo, e nós daqui para frente nós vamos virar a página e vamos ganhar essa batalha. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Obrigado.